Vilmar Locatelli, 48 anos, é um dos pioneiros da Transamazônica, chegou à região em 1971, então, 72, então com 6 anos de idade, né? E é uma testemunha de todo o processo de colonização da Transamazônica, uma vez que viveu toda a infância e adolescência na região, ali no quilômetro 200 da estrada, município hoje de Placas. Foi padre, hoje é advogado e mora em Rio Branco, no Acre, e está em Santarém visitando os familiares e conversa com a gente a respeito exatamente da sua vida ligada à Transamazônica. A Transamazônica, na verdade, foi o berço, né, Vilmar, de toda a sua educação, da sua evolução. Com certeza. Chegamos na Transamazônica em outubro de 1972. Ainda lembro bem que Dia das Crianças, estávamos viajando, dia 12 de outubro, estávamos viajando de Porto Alegre até chegar a Belém e ganhamos um monte de presentes no avião, porque as crianças que estavam chegando, e era aquela comoção, inclusive, até da tripulação do próprio avião, distribuindo coisas, perguntando se a gente não tinha medo de ficar no meio da floresta, era aquela preocupação toda, até que chegamos de fato em Altamira e depois fomos despejados, né, podemos dizer assim. Os barracões das empresas construtoras da estrada ficaram às margens da rodovia, só mesmo a estrada, a floresta, e o medo das pessoas com o novo, com aquilo que era imprevisto, que era imprevisível, que ninguém sabia o que era. Tudo era expectativa. Tudo era expectativa e frustração, de algum modo, né? Porque a grande frustração era que esperávamos encontrar um local onde pudéssemos ter um mínimo de comodidade para vivermos e tudo mais. E não foi isso que encontramos, né? Simplesmente um barracão coberto de palha e as famílias jogadas lá, né? A minha também. E com isso, nós, crianças, aprendemos a conviver com aquelas várias famílias, criar grupos de brincadeiras, todo aquele barracão onde se divide com folhas de babaçu. Dividimos os locais onde cada família podia ficar. Quartos, né? As famílias lá tentando se arrumar, se organizar, fazer fogo no fogareiro de carvão, porque não tinha outro meio. Então, todas essas coisas foram marcantes. Mas hoje, numa análise assim, o que mais marcou na tua infância na Transamazônica? O que mais marcou na minha infância na Transamazônica, não tenho dúvida de dizer que foi exatamente a dificuldade de transporte, de locomoção na estrada. Porque ainda muito novo, saí para estudar em Santarém, morar em Santarém, com 11 anos de idade, e tínhamos que fazer várias vezes por ano o trajeto entre onde moravam meus pais, lá no quilômetro 200 da Transamazônica, entre na verdade entre Itaituba e Altamira, né? Então era o quilômetro 200. E aqui levávamos 2, 3 dias para chegar de carro lá, de ônibus, caminhões, pau de arara, em cima de madeireiro, né? Ficando atolado na estrada por muitas vezes. Para mim, isso foi assim a coisa mais difícil para mim na Transamazônica. O resto, as dificuldades da roça, claro, né, que não são fáceis, mas a terra produzia bem quando chegamos lá, tinha muita produção, tinha muita fartura, nunca passamos fome, né, nunca passamos fome entrando na estrada, mas as outras dificuldades eram muitas, tanto que muitas famílias saíram, não aguentaram, foram para a cidade. Eu fui um que tentei segurar a minha família o máximo, né, lá na terra, e não deixava, quando queriam se arrumar para ir embora, eu dizia não, porque tinha medo do êxodo rural, de passar dificuldade na cidade, já que eu tinha saído
muito novo ainda para estudar, e vim para Santarém, depois estudei no seminário São Pio X aqui, fiz uma prova de seleção, né, lá na Transamazônica, que o padre Valdir Serra foi lá e fez uma seleção, os alunos que eram classificados vinham estudar em Santarém. E eu cheguei a fazer isso e vim estudar em Santarém, e depois fui estudando no Amando, que tive essa oportunidade de estudar nesses colégios que foram muito bons na minha educação, na minha formação. Agora, e vivendo aqui na cidade, sabia o que esperava as pessoas aqui na cidade. Também que ele não tinha condições, que ele não tinha estudo, que ele não tinha posses para ter um bom emprego, condições de ter um emprego ou montar o seu próprio negócio. A situação era bastante difícil. Então, eu sempre tentei segurar meus pais na roça. Porque lá, embora com todas as dificuldades, tínhamos o que comer. Tínhamos o que comer, tínhamos o básico para viver. E sonhávamos que as coisas pudessem melhorar. Que a estrada pudesse ser asfaltada como era a promessa, que tivesse melhores condições de financiamento para os agricultores poderem produzir melhor na terra, e que as próprias organizações dos trabalhadores pudessem realmente ajudar esse processo todo e fazer o desenvolvimento da região acontecer. Mas as coisas foram muito mais devagar do que nós sonhávamos. Bom, hoje tem um projeto de lei tramitando na Câmara que prevê uma pensão vitalícia para os pioneiros. E um dos itens observa que para os pioneiros e para os filhos dos pioneiros, nascidos até 79, porque foi exatamente a partir de 80 que começou-se a plantar cacau e pimenta no Transamazônica. E foi nesse período você era um jovem, acompanhou, né, esse processo aí. O que como é que você vê esse projeto que está tramitando e como é que você analisa essa questão? Por que os filhos nascidos a partir de 79? Tem cabimento essa proposta? Eu não consigo observar de fato uma grande diferença entre os que chegaram antes e chegaram em 79, obviamente, né? É claro que talvez o que possa ter marcado a diferença, de fato, é nos primeiros anos, talvez, né? Onde os que vieram tinham, inclusive, não tinham nada mesmo, não tinham condições nenhuma para sobreviver, e viviam, inclusive, com um salário que o INCRA dava um salário mínimo para cada família, por um ano. Então, essas famílias, de fato, tiveram, acho que, mais dificuldades do que as outras que chegaram depois. Eu acho que isso é possível, mas dali em diante eu não consigo perceber mesmo essa diferença. É claro que o desenvolvimento da Transamazônica, ele é precário, desde 79 até hoje não se pode ter uma diferença. Não dá para ver um marco aí, né? Não dá para ver um marco, não existe um marco que possa dizer que daqui para cá é assim, daqui para lá é de outro jeito, não pode ser. Agora você teve uma experiência bem interessante morando em Brasília e assessorando a CUT Nacional como advogado. Nessa situação, Vilmar, como é que de Brasília você via a Transamazônica, a terra onde você nasceu e tal, durante tantos anos, né, passando por períodos de atoleiro, de buracos, de conserva, trabalho de conserva, muitos gastos do governo só para conservar, e o asfalto, então, só agora, depois que se começou a fazer Belo Monte, começa a aparecer. Qual é a sua visão sobre isso? Olha, dentro da própria Central Única dos Trabalhadores, na qual eu fui assessor desde do ano de 2004 até o ano de 2008, existe também um certo conflito entre as próprias lideranças quanto à questão da Amazônia em si, pelo fato de que há uma grita internacional de que é necessário preservar a Amazônia a qualquer custo. E que urbanizar a Transamazônica, a estrada, fazer os asfaltos, para muitos, embora acreditem que os trabalhadores tenham uma vida melhor,
Mas isso não é compreensível, porque, claro, que existem estudos provando que quando se asfalta uma rodovia no Porto da Transamazônica, há um impacto às margens dessa rodovia de grande porte, e que as condições ambientais e de preservação necessárias que estão já garantidas na Lei de Florestas Públicas da Amazônia e na legislação da floresta mesmo, não permitiriam que essa estrada iria forçar de algum modo que as pessoas que morassem lá pudessem ultrapassar essas barreiras e desmatar mais do que os 20% permitidos e invadir áreas de APPs, de reserva legal e outras coisas. Então isso era um debate muito profundo que se travou no interior mesmo da Central Única dos Trabalhadores e entre várias lideranças nacionais. E que eu acho que chegou-se a um meio termo nesse processo, que é mostrar que é preciso, tem que preservar, mas que tem que garantir a dignidade dessas pessoas que estão lá. O mínimo de dignidade. E o mínimo de dignidade significa ter possibilidade de transporte, de locomoção e de dignidade para continuar vivendo. Agora, o projeto da Transamazônica, no seu entendimento, ele representa o que para o Brasil? Hoje, eu diria que esse projeto da Transamazônica, ele não tem mais o objetivo primário, que era de fato de integrar a Amazônia, que talvez naquele período que foi uma obsessão mesmo dos militares, de integrar a Amazônia, de não deixar essa parte da Amazônia completamente desassistida, de que ela não pudesse depois, de algum modo, ser disputa com outros países. Acho que isso não existe mais. O papel da Transamazônica hoje como outros vários lugares, de garantir o desenvolvimento aqui para a região, de garantir também a produção, que é também parte da produção que está tendo lá hoje, e eu acho que a grande vocação dessa região é para um desenvolvimento sustentável, onde as famílias possam conviver de fato bem com a floresta, garantir da própria floresta também parte da sobrevivência. E para isso é preciso investimento em tecnologia. Ciência e tecnologia para essa nossa região aqui é o futuro desse desenvolvimento. Para se garantir que a riqueza da floresta, que é a riqueza da biodiversidade que está aí posta, que nós não sabemos ainda quase nada da grande riqueza que tem na Amazônia, especialmente nessa biodiversidade, tanto na área de florestas mesmo, como da vida que está lá presente, né? Dos micro-organismos e tudo mais que nós não conhecemos ainda, que não estudamos, e os frutos da própria floresta que podem ser explorados de maneira muito melhor, muito mais trabalhada e garantir uma renda, uma dignidade para os trabalhadores. Pois essa deveria ser realmente uma alternativa, né, para o projeto, que foi uma imposição do governo militar e depois foi abandonado. Foi as pessoas que têm o exemplo da própria família sua, foi abandonada à própria sorte, sem nada do cumprimento daquelas promessas, né, que foram feitas no início. Mas você acredita que essa alternativa para esse projeto falido, né, projeto governamental totalmente com os objetivos desviados e tal, você acredita que é possível fazer? De que forma? Porque a Amazônia tem pouca representatividade. Esse pensamento pode haver dentro dos gabinetes em Brasília, não é? Mas como fazer isso na prática aqui? Olha, eu tenho tido uma experiência interessante, hoje assessorando a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Acre. No último ano, trabalhei nessa fundação como coordenador técnico-científico da fundação, financiando projetos de desenvolvimento para aquela região, especialmente do Estado do Acre. E tenho percebido que há muitas maneiras de se aproveitar bem
a floresta, a convivência com a floresta. Por exemplo, hoje no Acre há grandes projetos assim para aproveitamento da madeira de modo sustentável, com produtos que gerem valor agregado muito mais garantidos. Por exemplo, tem uma rede de oficinas que se espalhou no estado do Acre, que produz móveis de altíssima qualidade, que tem convivido muito bem. Tem um investimento muito grande hoje na piscicultura, por exemplo, devido ao clima e à quantidade de água que tem na floresta. Hoje há o investimento, por exemplo, lá, talvez seja um pouco peculiar aquela região que é com a própria extração da borracha, né? Sim. Então tem, e ainda garantido lá, por exemplo, tem uma fábrica de látex que continua trabalhando e produzindo látex, produzindo camisinha para o Ministério da Saúde, atendendo boa parte da demanda nacional, inclusive, aquela região. Claro que há muita deficiência ainda. Eu acho que um bom plano de desenvolvimento para a região, onde possa de fato, mostrar aonde se pode trabalhar com gado, até onde pode trabalhar com gado, até onde se pode trabalhar com agricultura, estabelecendo parâmetros e prioridades dentro da própria estrada. E tem ainda, eu acho que a grande riqueza, eu acredito muito no cacau, né, que ainda pode continuar sendo aí uma fonte de renda muito grande, a pimenta agora que apareceu também, outras. A cultura permanente, para mim, seria um aspecto que poderia ser investido bastante, porque ela, de fato, não degrada e traz mais mão de obra do que, por exemplo, simplesmente a plantação de soja, que é muito invasiva e que gera muito pouco, deixa muito pouco. Soja não é para a Amazônia? Não é para a Amazônia. Eu não acredito que soja seja a Amazônia. Há muitas outras possibilidades que podem ser feitas e que podem gerar mesmo riquezas e melhorar a vida das pessoas do que simplesmente a monocultura do soja. Agora, a infraestrutura na Amazônia, você acredita que o governo Dilma, nesses próximos 4 anos, vai completar essas rotas de escoamento da produção, como Santarém-Cuiabá, como a ferrovia ligando Mato Grosso ao Porto de Barcarena, por exemplo, ligando ao Porto de Miritituba, em Itaituba, e até os projetos de hidrelétricas, né? No Tapajós, essa do Xingu que está saindo. Qual o cenário que você desenharia daqui a 4 anos da região? Eu sou um entusiasta, acho que de fato tem o plano Amazônia Sustentável, ele é uma boa peça fictícia, que na prática deixou muito a desejar, e que aos poucos alguns aspectos podem ser de fato bem aplicados. Essas grandes obras na Amazônia são discutíveis em vários níveis, mas é claro que se sabe também que delas também o país mesmo necessita. Por exemplo, eu estou muito confiante de que a questão do asfaltamento das estradas da Transamazônica deve sair. E deve sair também a Ferrovia Norte-Sul. Não sei em que isso vai melhorar exatamente a vida, trazendo mais renda e distribuindo melhor a riqueza nacional nessa região. Que por isso não basta por si só essas obras. Por exemplo, as grandes hidrelétricas aqui, né, que estão previstas, tanto Belo Monte como essa que está sendo prevista aqui no Rio Tapajós, né, da São Luís do Tapajós. São obras muito grandes que, a princípio, se dizia que elas teriam um impacto bem menor do que as hidrelétricas tradicionais que haviam sido feitas por usar uma tecnologia de ponta, a fio d'água, etc. Mas não é bem assim. Existem muitos aspectos negativos que vêm com essas obras. E para que isso seja de fato resolvido, se o governo tem esse propósito de fazer essas obras, que garanta um retorno para as comunidades, para a população local, garantindo outros investimentos
que possam gerar condições melhores de vida para a população que está aqui. Então tem que haver uma troca, não pode ser simplesmente tirar a riqueza e ir embora para abastecer o centro-sul do país e deixar que a Amazônia simplesmente seja fornecedora dessa energia, dessa riqueza toda para o centro-sul do país e aqui não ficar nada. Então isso não pode acontecer. É preciso, se o governo tem essa disposição de fazer, então a população tem que estar preparada, se organizar de fato nas suas organizações sociais, sindicatos e tudo mais, para garantir um mínimo de retorno para a região. E porque já, pelo que está se vendo, não há mais como fazer voltar atrás esses grandes projetos. O projeto já é levar energia de Belo Monte direto para São Paulo e acabou. Exatamente, aí não dá. E o paraense pagando cada vez mais caro pela própria energia que produz aqui. Vilmar, você como um pioneiro da Transamazônica, o que você diria, 43 agora, né, anos depois que você chegou na Transamazônica, o que você diria para as autoridades que têm relação, que têm responsabilidade com a Transamazônica, o que você diria hoje para elas? Olha, meu caro deputado, meu caro senador responsável por governador também, especialmente, presidente da República, os ministros, né, de Estado, é preciso olhar com olhos especiais a Amazônia, especialmente a Transamazônica. Não há como não pagar o preço do sofrimento que o governo militar causou a essas famílias. É preciso tomar uma posição. É preciso, de fato, buscar mecanismos de garantir pelo menos um pouco de dignidade para essas famílias que chegaram naquele período aqui. É preciso olhar essa região com olhos bem diferenciados e, de fato, dizer que aqui é preciso corrigir as injustiças que foram feitas. Que não é simplesmente mais as políticas, não só olhar para frente, mas olhar também, garantir com que o passado possa ser corrigido também naquilo que pecou, que trouxe de sofrimento para as pessoas que chegaram. E quando se fala de responsabilidades, não se trata de pessoas, né, Vilmar? Se trata da instituição, Estado brasileiro. Exatamente. Né? Ninguém pode dizer, não, foi o governo militar que levou, nós não temos responsabilidade. Negativo. O governo militar era o mesmo governo brasileiro que hoje atua no poder e tem a responsabilidade realmente de corrigir. Tanto falhas. Que já foi feito isso já com os soldados da borracha, né? Sim. Chegou-se um projeto. Eu acho que nas mesmas proporções, o pioneiro que chegou na Transamazônica também, com certeza, ele está com esse direito, nas mesmas condições que o seringueiro da borracha. Não há para fazer talvez algo tão diferente, mas eu acho que espelhado nos seringueiros da borracha, é preciso garantir também que o pioneiro da Transamazônica também, que já está hoje, nos últimos dias, né? Quer dizer, essas pessoas que chegaram, como o meu pai, como vários outros, né? Muitos outros que já faleceram e tudo mais, estão também nessa mesma situação e que carecem de um reconhecimento dessa bravura que tiveram ao desbravar a Amazônia. Ok. Obrigado, Vilmar, pela sua participação aqui no portal Muiractá.